elegantes e elevadas. Ou seja, linguagem culta. Nunca usar alguns termos dentro da questão jurídica, como malfeitor, marginal, sempre usar o réu ou o acusado, né? Sempre usa assim. Ou seja, o que você está querendo dizer é que buscar a linguagem técnica em lugar de uma linguagem vulgar, né? Que pode ser o quê? Ofensivo, né? Antigamente até se usava a palavra, e ainda tem quem usa amaziado. Mas vocês não podem deixar de atentar que é uma palavra, às vezes, um pouco pejorativa, né? Para que amaziado? Dá uma dubiedade, né, nesse conceito, né? Para que usar amaziado? Você pretende ofender alguém? Não. Companheiro, companheira, não é? E escrever com elegância significa escrever com escolha, com gosto, distinção. Vou falar agora da questão da criatividade. Seja criativo. Desligue, olha, leia o que você tiver que ler. Você tem o dom da oratória, não é político à toa, né? Tenha segurança para assimilar a mensagem na leitura, abaixar o braço, olhar em cima das cabeças e desenvolver com criatividade. Você pode. Bom, escrever com amor é melhor meio de escrever bem. Exatamente. Lembra quando eu comentei com vocês que a emoção é muito importante no texto? E até alguns de vocês me questionaram. Mas, nossa, professora, emoção não é melhor que se escreva só com técnica, só com razão? Eu disse para vocês, não. O bom profissional tem que ter uma dose de emoção. Porém, não excessiva, porque você perde a credibilidade. Quando o desembargador disse, e eu afirmo isso para vocês, e é a melhor técnica de redação, eu falei, coloquem todas as ideias no papel, permitam que o cérebro trabalhe com a parte criativa. Gente, criação e emoção estão ali. Amor é o que? Emoção. Né? Não façam disso um bicho de 7 cabeças. Eu não consigo escrever. Ah, meu Deus, ó vida, ó azar. Não pode, tá? Isso quebra. Flui, tem que fluir. Façam aquilo com emoção. É necessário conhecimento, como a Adriana disse? Sim. Vão estudar o processo inteirinho, assinalando os fatos. Vão ler as peças processuais necessárias, está bem? BO, vão ler petição inicial, contestação, sentença. Vão ter o quê? Conhecimento. Vão puxar na prateleira os livros, acessar a internet, buscar jurisprudência. Vão ter o quê? Conhecimento. Depois disso, vão deixar fluir o processo criativo e, com amor, se debruçar sobre o trabalho, tá? Com a dose necessária de emoção. Apenas a necessária, tá bem? É isso que eu estava falando. Escrever com dignidade. Dignidade. Não vamos apelar? Não vamos atacar o juiz. Vamos falar mal da parte contrária? Não vamos falar do profissional que está do outro lado. É advogado como vocês, tá? E falar mal não significa difamar. Se ele está errado, mostrem o erro, porém com dignidade. Pode continuar. Bom, nada mais desagradável que o texto longo, inchado e substantivo. Palavras difíceis, é preciso saber alterar o peso da linguagem. Ideias poéticas. Para nós estudantes de direito, vamos defrontar com algumas leituras aí. Desenvolva. Está acontecendo bem, eu não estou fazendo isso, tá? Você não precisa do papel. Como um bom político, né, sem ser rolando lero, mas com segurança daquilo que você tem em mãos, você lê. O que é dignidade para você? O que é escrever com amor? Fala com as suas palavras e com simplicidade. E olhe por cima das cabeças. Bom, escrever com dignidade, escrever com sentimento,
né? Escrever com amor mesmo. É ser ético, correto, não é? Escolher adequadamente as expressões, continuar. Não se alongar muito no texto. Só um minutinho que tem um recado, tá? Pode entrar. Bom dia, pessoal. Pessoal, nesse perspectivo de conhecimento, a gente está fazendo referência sobre o que eu quero abolir a linguagem forense no segundo semestre do segundo semestre. Tá abolido. Isso. Nós estamos querendo fazer um requerimento, só que nós estamos requerendo a união de vocês também para a gente poder estar tendo um esforço para o porque nesse meio retroativo. Eu não sei se vocês conseguem alguma coisa, porque isso é grade curricular aprovada também. Não é, professora? Tá? Faço o que vocês quiserem, eu sou suspeita para falar. Mas realmente não tem linguagem forense no próximo semestre. Só no terceiro. Eu acho que eu só vou encontrar vocês no quarto. Terceiro, quarto. Não sei onde que eu vou. Naquele assunto de vocês, a gente vai soltar vocês concordarem. Gente, ele tá falando, ó. A gente vai precisar de Pertinho que ele tá né? Então a gente Um precisa. advogado tem que ter uma boa linguagem. Se você tiver algum português, uma boa escrita, uma boa leitura, você não vai conseguir fazer nada na vida. Cadê a parte dos finais? Verdade. Se a gente fazer uma folha de caderno, Aí o pessoal vai pensando aí, né? Quem tiver a favor ou contra, ela chegar a folha, a gente assina e fala. Com certeza a maioria. Ou então você faz a folha e passa pra gente. A gente assina. Olha, eu falo para vocês que eu nem vou conversar, talvez, se tivesse que acompanhar essa turma, eu faria por ser vocês. Mas eu nem vou mais dar linguagem forense. Por quê, professor? Não façam por mim, façam pela matéria. Não, porque eu sou uma professora, a minha área de especialização é Direito Civil e Administrativo. Tá? E assim me foi permitido escolher as matérias que eu gostaria de dar na faculdade. Eu escolhi as matérias que eu tenho, se eu quero pegar mais aulas da matéria da minha especialização, então que eu mais gosto de fazer. Né? Mas se eu tivesse que continuar com vocês mais um semestre, eu tinha deixado que eu faria. Foi aí que eu soube que não existia no segundo semestre, eu também não sabia. Não vai ter mais? colocar no segundo semestre e trabalho forense. Aí quando esse caso a gente passa uma folha e depois traz pra você. Então tá. Não é melhor ele preparar? É melhor ele preparar e fazer. Deixa eu fazer uma. Faz um computador, escreve qual é a proposta, imprime e entrega. Se você pega uma folha de caderno e assina aqui, fica um documento. Agora, se você editar uma vez, depois a gente pode fazer. Isso. Faz lá, faz ele. Traz e traz aqui. Aqui tá todo mundo. Vamos continuar? Então, eu quero dizer o seguinte, eu já vi uma evolução, sabe, na forma de falar de vocês, e isto é maravilhoso. Continuem assim. Vai. Vai sem colar, né? Não vale colar. Vai você agora? Eu vou iniciar a segunda parte falando sobre a citação de leis. Bom, me perdoem se eu recorrer muito ao texto, é mais técnica no sentido de petição, memorial e sentença, são regras jurídicas, gramaticais. A primeira referência deve indicar o número da lei, seguido da data, sem abreviações de mês e ano.
Nas referências seguintes serão indicados apenas o número e o ano. E os artigos de lei são citados pela forma abreviativa ART, vocês sabem, contínuo, seguido de algarismo arábico e do símbolo numérico ordinal, que é aquela até o número 9, inclusive a partir do 10º usa-se só algarismo arábico. Os incisos são designados por algarismos romanos, seguido de hífen. O texto, um artigo, inicia-se por maiúscula e termina por ponto, salvo nos casos em que contiver incisos, quando deverá terminar por dois pontos. Outra das regras, quando um artigo tiver mais de um parágrafo, estes serão designados pelo aquele símbolo que a professora já ensinou, que é tipo 2 S's interligados um em cima do outro, seguido do algarismo arábico correspondente. A grafia é por extenso nas referências a parágrafo único, parágrafo seguinte, anteriores e semelhantes, que são os dois juntos, no caso. Outra regra, as alíneas ou letras de um inciso ou Vocês parágrafo. sabem o que é alínea? Não. Sabe? Não. Como? Sim. A representação da letra minúscula que representa um inciso ou um parágrafo. E como ele falou, que deverão ser grafados com letra minúscula seguida de parênteses. As datas devem ser escritas por extenso. E o ano não tem ponto, mas o número da lei tem. E os decretos, a mesma técnica acima, descreve-se o decreto de lei, ou o decreto de número, ou o decreto estadual, a lei municipal. A abreviação de número é simplesmente o N e a bolinha em cima. Ou seja, o que eu falei sobre essas citações são mais regras gramaticais, jurídicas, como eu já disse. E a pessoa, conforme a prática, ela toma conhecimento dessas notas. Primeiro, ela recorre a um texto, ela sempre tem que estar recorrendo para estar lembrando, estar pesquisando na própria correção que ele disse, para poder fazer um texto mais bonito, um texto mais confiante, e ela ter noção que aquele texto está correto ao leitor. E conforme a prática, que a professora já deve ter muita, não precisa mais recorrer a esse trecho que eu recorri, que a pessoa vai ter o próprio conhecimento e vai desenvolver a redação dela com todas essas regras naturalmente, sem precisar recorrer a essas regras por escrito. Ela já vai tomar em mente conforme a prática. Então, citação de lei é muito importante, essas regras numa petição, no memorial, porque nós vamos fazer textos jurídicos para as pessoas que entendem, para as pessoas que vão saber onde estão nossos erros. A gente precisa apresentar uma coisa bonita, uma coisa que não é escolar, colegial. É isso que eu tenho para falar. Muito bem. Perdão se tiver algum Qual é o erro. seu nome mesmo? Levi. Ele não está aqui na lista, né? É uma lista à parte. Bom, pessoal, é o seguinte. A minha parte aqui do trabalho aqui, eu achei ela bastante técnica, até conversei com a professora. Eu fiz um apanhado geral aqui para falar um pouco sobre as técnicas de redação. Vou repetir alguma coisa, né? Porque já foi falado todo o tema aqui, mas enfim, pode ser que surja alguma coisa nova. A verdade, eu acho que a verdade é absoluta, soberana, deve prevalecer sempre, né? Aí, claro que no caso específico, de uma matéria específica, de um processo específico, você vai ter que trabalhar um pouco mais essa verdade. Mas a verdade, ela sempre, eu gosto muito até do ditado lá, né? Quem diz a verdade não merece castigo, porque sempre quando você vive dessa forma, quando você age dessa forma, e quando você escreve, né, também dessa forma, você sempre ou vai fazer a coisa certa, ou vai ser absolvido lá na frente quando fez alguma coisa errada. A clareza já foi dito aí, eu acho que é mais ou menos isso, ser claro no que faz ali, está dentro também do
pouco ligado à verdade aí também. A coerência foi colocado aqui, né? A concisão, que é mais ou menos o que trata da objetividade aí. O que acontece em relação a isso daí? Eu acho mais ou menos o seguinte, que às vezes a objetividade não é exatamente você ser curto, você encurtar a coisa ali. É você, porque quando você faz um texto, quando você faz uma redação, você tem que passar a ideia, passar a mensagem, passar o que você quer. E se for possível você ser objetivo com isso, você seja. Senão você vai expor, né, todos os fatos ali de modo que você seja completamente entendido pela parte ali que você está buscando. Uma parte, ser objetivo é ser direto. Vamos direto ao ponto. Certo. Tá? De forma mais curta ou não, mas direto ao ponto. Certo. Aí depois vem a simplicidade e o conhecimento, né? Que foi bem colocado aqui também, mas eu achei a simplicidade e o conhecimento, elas caminham juntas ali. Por quê? Porque obviamente você tem uma evolução natural. Você está aqui hoje no primeiro semestre até o último, e depois toda uma formação, todo um conhecimento mais aprofundado, etc, até você chegar num ponto razoável, né? Porque a perfeição você nunca vai ter, até que você chegue num ponto interessante ali de conhecimento um pouco mais aprofundado, leva um tempo. E a simplicidade, ela sempre vai suprir essa falta de conhecimento. Enquanto você está usando a simplicidade ali, eu acho que de novo, né, é a mesma questão lá da verdade, entendeu? Quando você é simples ali, você também, em algum caso de falha, você vai receber um perdão ali, uma absolvição por um erro que você cometa em uma redação aí de qualquer peça.